Olá e bem-vindos ao Cabine Literária. Somos um canal de resenhas literárias e não falamos mal de nenhum livro. Todos os livros são dádivas para os seus leitores e nenhum... Gente, o mundo foi invadido e os nossos campos agora estão sendo tomados por parasitas. É isso que ele construiu. A sociedade perfeita, socorro! Confiram a nossa opinião logo depois da vinheta. Mentira! Essa é só a premissa de A Hospedeira, o livro da autora Stephenie Meyer, que é mais conhecida por escrever um livro, assim, uma série de livros sobre vampiros que brilham e lobisomens e romance, que se chama Crepúsculo. Vocês já ouviram falar? Sabe como Harry Potter surgiu na cabeça da J.K. Rowling numa viagem de trem entre Manchester e Londres? Você não sabia? Então você é poser de Harry Potter. Brinks. De qualquer maneira, foi assim que surgiu a história de A Hospedeira na cabeça da Stephenie Meyer. Ela estava numa viagem entre Phoenix e Salt Lake City, quando ela começou a criar uma história pra, se divertir e não ficar entediada. Acontece que ela gostou da história e resolveu desenvolvê-la e fazer um livro. E ela levou mais ou menos 1 ano para escrever A Hospedeira. E isso foi enquanto ela estava terminando de editar Eclipse, o 3º livro da série Crepúsculo. Então fica o tapa na cara pra quem falou pra mim que ela só tinha escrito esse livro depois de terminar Crepúsculo. E o livro fez um puta de um sucesso, cara. É claro, assim, tem toda a publicidade de ter sido escrito pela autora do Crepúsculo, mas foram 26 semanas os mais bem vendidos do New York Times e 36 semanas de Los Angeles. Não é pouca bosta. Tanto é que teve o filme, né, que já estreou aqui no Brasil, então você pode ou não ir no cinema, dependendo do dia que você assistir essa resenha. Mas eu só vou ver quando lançar em Blu-ray. A premissa eu já falei, o planeta Terra foi invadido por alienígenas que tomam o corpo dos humanos. E os alienígenas são, na verdade, uns seres azuis, desse tamanho assim, mais ou menos, com vários tentáculos brilhantes, prateados. E eles têm que ser encaixados aqui atrás, ó, através de uma cirurgia na nuca. E acontece que, diferente de invasores comuns, que só controlam o corpo humano, mas continuam sendo aliens, esses aí realmente se transformam em humanos. Pelo menos pelo tempo em que eles ficam dentro de um corpo de um ser humano. Eles sentem as nossas emoções e inclusive experienciam as memórias que o ser humano antes de ser invadido tinha. No livro a gente vai seguir a história em primeira pessoa da Peregrina, do original Wanderer. E ela vai invadir o corpo de uma menina chamada Melanie Strider. E essa informação é importante. Por quê? Porque ao invés da consciência da Melanie desaparecer, como deveria acontecer, não, ela fica lá e começa a conversar com a Peregrina e invadir os pensamentos dela, e a Peregrina não sabe o que fazer, porque isso nunca aconteceu com ela antes. Então, tem romance? É um livro da Stephenie Meyer, que escreveu Crepúsculo. O que você acha? Claro que tem romance! E é boring, é bem boring. Olha só como eu tô fazendo voz de cabra. Não é tão boring quanto Crepúsculo, mesmo porque eu gosto de Crepúsculo, mas é tão boring assim quanto o romance de Eu Sou o Número 4. Mas assim, ó, deixando esse romance de lado, A Hospedeira é legalzinho, viu? Te digo por quê. É um livro só. Ou seja, não é uma saga, não tem vários livros. E eu, ultimamente, tô preferindo ler livros que sejam livros únicos, que não sejam uma saga. 2. Ele pega os elementos de umas obras bem conhecidas, como Os Invasores de Corpos, O Milagre Veio do Espaço e outro que se chama Os Esquecidos. E daí ele pega tudo isso, cria uma amálgama que é uma identidade toda própria. Toda a explicação do porquê que os aliens vieram pra cá, como eles vivem, como eles trocam de corpos, é bem fascinante. E dá até vontade de ser um desses aliens, só pra conhecer os planetas que a Peregrina descreve. O desenvolvimento é bem feito e o passo da história é decente, apesar de em alguns momentos muito lento. Pensando assim de forma crítica, talvez o livro se beneficiasse se ele fosse um pouco menor. Aqui ele tem quase 600 páginas. E tem muitos capítulos desnecessários, algumas descrições que se arrastam. E tinha horas que minha vontade era pegar e passar um pouco pra frente, sabe? Só pra parar de ler a mesma ladainha. Outro ponto assim meio mais baixo é que o livro é meio previsível, entendeu? Ele não dá muita margem pra você viajar e pensar, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Não tô dizendo que você vai saber tudo o que vai acontecer, tintim por tintim, mas ele não te dá muitas dúvidas de como vai terminar. A escrita da Stephenie é bem simples, então eu li no Kindle, eu li em inglês, e se você tiver um inglês intermediário já dá pra ler tranquilo, vai fundo. Eu tava esperando
torna um livro medíocre, vou ser sincero, então eu fiquei surpreso ao ver que é um livro assaz interessante. A Hospedeira então vai levar 3 troninhos. Releve o romance e comece a pensar nas possibilidades que Stephenie Meyer criou com esse mundo, que daí vai ser bem mais divertido. Assim sendo, me despeço de vocês. Se você gostou, você vai clicar em gostei. Caso você seja novo no canal, você se inscreve e compartilha no Facebook, no Twitter. Até a próxima!